E hoje a gente falou em programas passados aí, respondendo dúvidas dos telespectadores, né, sobre a saúde, a alimentação, uma alimentação saudável. A gente tem aqui, a cada 15 dias, a nutricionista Carol Brasil, que participa do nosso programa, trazendo dicas de alimentação. Ela atua na clínica dela aqui, que inclusive está em novo endereço, desde agora do início do mês de agosto, e durante o programa você vai conferir os contatos da clínica dela também. Mas é importante ela estar aqui para estar esclarecendo dúvidas. E a gente percebeu aí, no decorrer dos programas, que as mães de plantão têm muita dúvida em respeito aí à amamentação, né? Tipo assim, que tipo de alimento que eu vou comer, que eu posso passar para o leite, qual que é a importância da amamentação. E o mês de agosto é um mês especial, porque é o mês dourado, é o agosto dourado, é o mês dedicado à amamentação. E a importância, é claro, da mulher amamentar o seu filho. Carol Brasil, mais uma vez, prazer recebê-la aqui no nosso programa. Esse mês de agosto é um mês especial, que é o agosto dourado, né? Um mês próprio para a amamentação. E a gente está abordando um tema que é válido nesse mês, que é a amamentação. Prazer, mais uma vez, recebê-la aqui no programa. Olá, Lucas, tudo bem? Prazer é todo meu. Nossa, mais gostoso ainda falar desse tema que eu adoro, falar sobre amamentação, ainda mais agora, nesse agosto dourado, para a gente conscientizar a importância da amamentação, que é um ato de amor, um ato de carinho, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, para mim é um prazer vir aqui falar sobre esse tema. Ô, Carol, a gente percebe que aí é tão importante que a Organização Mundial de Saúde dedicou esse mês de agosto para a conscientização da amamentação. Mas muitas mães, elas temem amamentar a criança no peito, né? Eu queria que você falasse para a telespectadora, principalmente, qual que é a importância do leite materno. Pois é, Lucas, a amamentação, né? Quando a gente começa a falar sobre o ato de amamentar, a gente precisa entender que não é unicamente falar sobre um alimento, né? Porque quando a gente fala de amamentação, a primeira coisa que vem é o leite materno, né? É a alimentação. Mas amamentar é mais do que isso, né? O leite materno, ele tem ali dentro da sua composição substâncias que vão ajudar na imunidade da criança, que são bactericidas para aquela criança, que vão ajudar em toda a parte da composição da flora intestinal daquela criança. Então, o leite, ele é muito mais do que só um leite, né? Se assim eu posso dizer. Ele é um composto riquíssimo, né? Tanto é que a gente chama popularmente de vacina natural. Por que vacina natural? Porque ele tem na sua composição componentes que ajudam em todo o processo de imunidade daquela criança. E quando a gente fala de amamentação, para muitas mulheres, ainda é uma coisa muito fora da realidade. Porque o amamentar, a gente precisa ser muito honesto, não é fácil. É algo que é muito novo para a mulher, ela precisa entender como é que é a pega, como que ela vai pegar aquele neném no colo para colocar no peito, para que aquele bebê consiga fazer ali, ou abocanhar corretamente o peito da mãe. Então, é todo um processo que muitas das vezes a mãe não recebe uma orientação correta. Então, o amamentar é muito mais do que só colocar o bebê no peito. É compreender todo o processo, entender que esse leite, ele vai ser mais do que um alimento, mas principalmente que tem técnica, tem carinho, paciência, não só da mãe para com o neném, mas também de quem está junto, o companheiro, a família, porque é todo um processo a amamentação. Carol, e dentro desse sentido, qual que seria a alimentação correta para a mãe que está aí nesse período aí importante da amamentação? Qual que é o alimento que a mãe deveria e deve ingerir que possa contribuir para uma melhor qualidade desse leite? Hoje o que a gente sabe, né, o que vai melhorar principalmente a quantidade de leite, que é o que mais a mãe fica mais temerosa, é o que mais causa na mãe uma fragilidade. Ah, o meu leite está muito pouco. Então, o que aumenta o leite dessa mãe? É principalmente a hidratação. Então, toda vez que essa mãe estiver amamentando, ela vai ter uma percepção de sentir muita sede, né? A sensação que algumas mães relatam para a gente é inclusive essa: nossa, parece que eu estou com uma secura na garganta, uma secura na boca. Por que isso acontece? Porque a própria água, o consumo de água, ajuda aí principalmente na formação desse leite. Então, por isso que quando a gente está falando com a mãezinha, né, a mãe sempre pergunta: o que eu vou aumentar? Aumente a hidratação. A água é de suma importância para a qualidade daquele leite. E para a qualidade e para a quantidade, principalmente.
Porque uma coisa que sempre algumas mães nos perguntam é: ah, o meu leite é fraco. Não existe leite fraco. Todo leite tem todos os nutrientes que são necessários para aquela criança. Mas o que muitas vezes acontece é que o neném não tem o ganho de peso que ele deveria ter. Não é o leite que é fraco, é a quantidade que provavelmente está pouca. Então, por isso que a gente fala para a mãe: beba água. Quanto mais água ela tomar, quanto mais ela estiver hidratada, mais vai melhorar a quantidade daquele leite. E tem algum tipo de alimento, Carol, que a mãe possa comer e ingerir, que traga mais nutrientes para esse leite, melhore? A premissa, Lucas, é sempre a mesma. Aumentar o consumo de fruta, de verdura, de proteína, principalmente, que é muito importante. Aumentar o consumo aí, principalmente, de carboidrato também, de forma equilibrada com essa proteína. Mas quando a gente fala de alimento, né, para nutrir, para essa mãe que está amamentando, é muito importante entender que existe a individualidade, né? Cada mãe tem uma necessidade nutricional diferente, que vai depender da quantidade de mamadas. A mamada, geralmente, a gente pede para que seja de livre demanda, né? Ou seja, o neném pediu o peito, a mãe oferta o peito para o neném. Mas não existe, né? Como tudo na nutrição, não existe um único alimento, né? Sempre o conjunto, o equilíbrio de tudo. O que eu sempre recomendo para as minhas pacientes é exatamente isso: tentar manter uma alimentação o mais equilibrada possível. Mas hoje, o que eu mais pego no pé, né, entre aspas, é realmente a hidratação dessa mãezinha que está amamentando. Quer dizer, a adaptação nesse caso é água, né? Não é Sim. suco, refrigerante, nada disso, né? Sim, isso é o mais importante, tá, Lucas? Porque algumas mulheres às vezes entendem: ah, eu tenho que hidratar, então eu vou tomar suco de caixinha. Não é interessante, tá? Porque esses sucos de caixinha, eles têm uma quantidade muito grande, principalmente de açúcar, e aí não seria tão interessante. Então, a hidratação, ela é feita com água mesmo, que seria aí o mais importante. E é claro, Lucas, que vale a pena também, né, complementar que não é somente a água, é o próprio processo de descanso, como nós já falamos da última vez, o próprio processo de amamentação. Quanto mais aquela mãe coloca o neném ali para fazer o processo de sucção, mais ela vai produzindo leite. Por quê? Quanto mais o bebê suga, mais ela vai ter estímulo hormonal, e esse estímulo hormonal aumenta a produção desse leite. Ô, Carol, e quando a criança já começa ali a uma fase de comer as papinhas, né, uma fase de introdução de frutas, o leite ainda continua tendo esse papel importante? Com certeza, Lucas. Hoje a gente tem a recomendação de amamentar até os 2 anos de idade, a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Não precisa dar água, chá, frutinha, salvo se houver qualquer comprometimento de peso em relação à quantidade de leite. Então, às vezes, está acompanhando com o pediatra, o neném não está tendo ganho ponderal, né? E aí sim, o pediatra avaliou: ah, então o leite não tem quantidade suficiente. Aí o médico, aí sim, vai fazer uma orientação junto com o nutricionista para fazer aí introdução de algum leite para complementar, leite artificial, né? De algum leite para complementar, ou então introdução alimentar, às vezes aos 4 meses. Mas o interessante mesmo, o ideal, é que, de fato, a mãe amamente até os 6 meses de idade, de maneira exclusiva, o leite materno, e depois disso, comece a introdução alimentar. E aí, mesmo na introdução alimentar, com frutinha, com verduras, com leguminhos, enfim, né? Todo o processo de introdução, a gente até pode fazer um programa só sobre isso, Lucas, que eu acho bem interessante, para tirar algumas dúvidas das mãezinhas. Mas mesmo na introdução alimentar, a gente ainda recomenda essa amamentação até os 2 anos de idade, como uma forma aí dessa mãe ainda ofertar esse leite para essa criança. Bom, se você de casa tiver dúvidas, pode encaminhar perguntas através do nosso WhatsApp 35, é o DDD aqui de Pouso Alegre, Sul de Minas, 988539542, pelo nosso e-mail, suldeminasemfoco@gmail.com, ou pelas redes sociais. Carol, para a gente estar encerrando as suas considerações finais e as dicas importantes aí para as mães que estão nos acompanhando. Pois é, Lucas. A amamentação, então, é um ato de amor, como nós já havíamos falado, e é muito importante a gente também não tentar romantizar o processo de amamentação.
Então, eu sempre falo para a mãezinha, prepare a sua mama durante toda a gestação, é muito importante, às vezes, tomar um sol, olhar a qualidade dessa mama, procurar um profissional, caso a sua mama não seja uma mama que esteja apta para amamentação, que ela tenha o bico mais para fora, procure um profissional que ele vai conseguir te orientar como cuidar dessa mama, como cuidar desse bico, para que esse seio, para que essa mama fique apta para essa amamentação. O ato de amamentar, ele é, para nós mulheres, uma das sensações mais maravilhosas que tem. Além de criar um vínculo muito grande com o nosso filho, ele é um ato de amor. E ele é um ato único, né? Então, nós que somos mulheres, a gente conhece todas as sensações da amamentação. Não só da amamentação, mas, por exemplo, o bebê mexer na barriga, que é um momento único para a gente, a hora do parto, a amamentação, a gente sabe de todas as dificuldades, mas a gente sabe também que é um dos momentos mais maravilhosos da nossa vida. Então, você, mãezinha, que tiver a oportunidade, amamente o seu filho. Eu gostaria aqui, Lucas, também de falar do nosso banco de leite do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Então, se você tem alguma dúvida sobre a amamentação, como amamenta, ou às vezes você tem muito leite, não sabe o que fazer, procura o banco de leite do Hospital Samuel Libânio. A Dani, que é a enfermeira responsável, maravilhosa, fica lá e eu tenho certeza que ela vai te dar todas as orientações que você precisa em relação a esse processo de amamentação. Carol, quero mais uma vez agradecer a sua presença, a sua participação aqui no programa, ainda mais neste mês de agosto, que é o mês aí dourado, né, um mês especial para a amamentação, falar desse tema muito importante e, com certeza, orientação para as mães também que vão participar, mandando perguntas aí para os próximos programas. Com certeza, Lucas. Eu te agradeço sempre a oportunidade de estar aqui falando. Bom, agora a gente vai conversar com o instrutor musical do Sesc Minas, o Edson. Ele hoje é o nosso entrevistado. Nós vamos falar aqui nessa parceria que o Sesc tem com a comunidade de Pouso Alegre, levando cultura, ensinando música, e é muito bacana aprender. E o Sesc tem essa categoria lá, que é a área musical. E o nosso amigo Edson, professor e instrutor, está aqui conosco hoje no Sul de Minas em Foco, vai participar e vai esclarecer, contar um pouco para a gente desse trabalho, né, Edson? Um prazer recebê-lo aqui no Sul de Minas em Foco. Ô, Lucas, o prazer é todo meu, muita alegria, né? A gente vai falar do nosso trabalho aqui, do nosso projeto, muito bacana, e vamos lá. O Edson, conta um pouco para o telespectador que está acompanhando o Sul de Minas em Foco, quais são os cursos de música que o Sesc oferece? Lucas, o curso do Sesc aqui de música, né, ele oferece aulas de violão e ukulele, né? Desde o pessoal, desde a faixa etária, né, a partir dos 8 anos, né, e, como disse, aí vai embora, né, até os 100 anos, aí o pessoal que tiver ainda aquela boa vontade aí, tem vontade de aprender, né? Então, mas especificamente esses dois cursos, né? Violão e ukulele. E conta pra gente, quem pode participar desses cursos? É aberto ao público? Como que é o funcionamento? Sim, é aberto ao público geral, né? E crianças a partir dos 8 anos de idade, né? Se já tá começando a alfabetizar, já pode começar a participar dos cursos. E não tem limite de idade, é isso que eu quero dizer também. Ô Edson, e é importante, a pessoa tem que ter um instrumento musical, violão, ou o Sesc oferece violão, ukulele? Como que funciona? Aqui no Sesc, né, a gente tem toda a estrutura aqui, né, do violão, do ukulele, então a pessoa, né, o aluno, ou aluna que queira aprender o instrumento aqui, não precisa trazer. A não ser, né, em casa, né, com o tempo, né, tem que comprar o instrumento mesmo, mas eu ajudo na assessoria, né, das indicações dos instrumentos, você comprar para você estar estudando em casa, né? Mas aqui pode vir, né, que tem todos os instrumentos aqui para a gente dar toda a atenção e o carinho que eles merecem. O Edson, e é difícil aprender? Não, porque geralmente o que acontece é que eu faço um trabalho com eles, que eu faço geralmente a entrevista, né, e junto eu faço um planejamento de aula, né, apenas cada vez que eu faço a entrevista eu pergunto, né, se você tem um tempo aí de 15 minutos para você estar em casa, né? Geralmente a pessoa vai falar que tem, né? Então, a partir disso aí eu faço o planejamento junto com eles, com cada um, tudo individual, né? E vou montando
essa categoria e esse planejamento aí para eles terem, né, um foco para o estudo. E quais são os horários das aulas? As aulas de violão é terça-feira, das 10 até a 1h30. Depois, na parte da tarde, das 15h30 até as 7h30, aula de ukulele. Quarta-feira, temos aulas às 17h35, vai até às 7h30. E na quinta-feira, começa às 17h35, vai até às 20h55. Agora, para participar, para ser aluno, qual que é o critério? Como que faz a inscrição? É de graça? Como funciona? Geralmente, né, as pessoas passam aqui no SESC, né, na central aqui, de informação, né, aí precisa ver só se é do comércio, né, ou independente, o idoso, né, cada um tem essa categoria, mas geralmente eu sempre convido as pessoas a estar vindo aqui na central aqui para fazer a matrícula. E antes disso, né, a gente sempre dá um voucher, né, que é uma aula experimental, que é muito bacana, né, vem fazer uma aula experimental, já deixo o convite aí para todos e todas, tá vindo fazer aula experimental aqui de violão e ukulele. Então é só passar aqui no SESC e fazer a matrícula. O Edson, e quem quiser entrar, participar agora, nesse período aqui que a gente está, nesse segundo semestre, tem vagas ainda, né? Ainda temos vaga, né, tanto no período da tarde e à noite. Só o ukulele que é no período da tarde, né, na terça-feira é o único dia só, que começa às 3h30 e vai até às 7h30 da noite. E, em média, aí, por exemplo, o ukulele, quanto tempo a pessoa leva para aprender a tocar? Um mês. Um mês já está sabendo fazer. Realmente, né, o que acontece? Eu trabalho, o ukulele é um dos instrumentos mais fáceis, né, de se aprender a tocar. É apenas um dedo, 2 dedos, você toca um acorde, 2 acordes, já começa a tocar uma música. Então, na primeira aula, exatamente, ela já vai conhecer e já vai tocar uma música. Através disso aí, porque o trabalho aqui da música, por ser um curso livre, então, geralmente, eu vou trabalhar em cima dos gostos das pessoas, né? Então, eu pego uma música aí, seja um reggae, ou seja um pop rock, com apenas 2 acordes, né? Vou explicando ali, ela já começa a tocar, ela já sai daqui, eu consegui tocar pelo menos uma vez. E a facilidade, né, entre um instrumento e o outro. O ukulele é um instrumento portátil, mais fácil, né, em questão de custo e benefício, é um instrumento mais em conta, né. Mas haja visto que eu tenho alunos que tocam 2 instrumentos, tocam violão e ukulele, né, tem matrícula nos 2. Aí, né, o violão dá um pouquinho mais de trabalho em questão dos dedos, a posição, né? Só isso que muda. O Edson, para a gente estar encerrando essa entrevista, queria que você fizesse o convite para o nosso telespectador para conhecer aí as aulas de instrumentação musical do Sesc Minas. Muito bem, obrigado, Lucas. Então é o seguinte, o Sesc, né, ele fica aqui na Avenida Vicente Simões, 152 aqui no centro, né, um ponto de referência fica do lado da Alvorada, e quero deixar meu convite aí a todos e todas, né, que queiram participar da aula, vem fazer uma aula experimental, né, o pessoal às vezes está com o instrumento parado em casa, né, corre para cá, vem conhecer o nosso curso aqui, tenho certeza que vocês vão gostar, será um grande prazer recebê-lo vocês aí com muito carinho. Obrigado, Edson, pela participação aqui no nosso Sul de Minas em Foco, agradecendo a disponibilidade e encerrando aqui mais uma edição do nosso programa. Até a próxima, forte abraço, sempre às 10 da noite, à sexta-feira.